Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Na aula passada, a gente fez uma introdução à tecnologia de banco de dados, né, onde nós mostramos a arquitetura de um sistema de banco de dados, né, apresentamos os componentes dessa arquitetura, né, discutimos um pouco esses componentes, tá certo? E também começamos a fazer uma classificação dos sistemas de banco de dados. Inicialmente a gente fez uma classificação quanto ao modelo de dados, né, que a gente viu que a gente pode classificar os bancos de dados como banco de dados relacional, né, os bancos de dados mais recentes, que eu me referencio. O banco de dados relacional, banco de dados orientado a objeto, banco de dados objeto relacional. Mais recentemente existe o conceito de banco de dados em grafos, tá certo? Onde os dados são representados como grafos, mas isso está fora do escopo da nossa disciplina. Bom, depois nós fizemos a classificação quanto à arquitetura do sistema de bancos, do banco de dados. Então um sistema de banco de dados, ele pode ter uma arquitetura centralizada, onde todos os componentes do sistema de banco de dados, incluindo banco de dados e SGBD, vão estar no mesmo host, né? E depois vemos que existe a arquitetura distribuída de sistema de banco de dados. E a gente tem diferentes tipos de distribuição. A gente viu que a gente pode ter uma arquitetura de sistema de banco de dados cliente-servidor, onde eu tenho uma distribuição dos componentes do SGBD entre máquinas cliente e máquina servidora, tá certo? Vimos a ideia de sistema de banco de dados paralelo, onde a execução das funcionalidades do SGBD, ou seja, daqueles componentes do SGBD, vai estar distribuída em diferentes processadores ou kernels, cores de processadores, tá certo? Ou se eu pensar num cluster, tá certo? A execução dos componentes vão estar distribuídos em vários computadores diferentes, né? Em várias máquinas diferentes. Falamos também dos sistemas de banco de dados distribuídos, onde eu tenho uma distribuição de dados, né? Os dados do banco de dados vão estar distribuídos em vários hosts, né? Em várias máquinas diferentes. E com relação a essa distribuição de dados, a gente pode ter tanto a fragmentação quanto a replicação. Na fragmentação, eu vou distribuir os dados, por exemplo, de uma mesma tabela entre diferentes máquinas, né? Então a gente vai particionar essa tabela, vai criar fragmentos dela, a gente vai ver isso mais na frente. A gente pode ter a fragmentação horizontal e vertical. Então posso fragmentar por subconjunto de tuplas, tá certo? Ou por subconjunto de atributos de uma mesma tabela. Mas isso a gente vai ver com mais detalhe na frente. E o outro tipo de sistema de banco de dados distribuídos é quando eu tenho a replicação de dados, ou seja, eu tenho cópias dos meus dados residindo em várias máquinas diferentes, né? Por exemplo, eu posso ter a tabela de correntista do Banco Brasil, né? Residindo, várias cópias dessa mesma tabela residindo em várias máquinas diferentes, tá certo? Então, além de aumentar a segurança, naturalmente, eu aumento também a disponibilidade dos meus dados, porque quem quiser acessar essa tabela correntistas, né, do Banco do Brasil, esses acessos podem ser distribuídos nas várias cópias diferentes desse banco de dados, que estão residindo em várias máquinas diferentes dessa tabela, tá certo? Bom, então continuando a nossa classificação quanto à arquitetura do sistema de banco de dados, tá certo? Dentro da arquitetura distribuída, tá certo? Eu ainda posso ter os sistemas de banco de dados heterogêneos, tá certo? Então aqui, quando a gente falou de sistema de banco de dados distribuídos, havia uma distribuição de dados, né? Os dados estavam sendo gerenciados pelo mesmo sistema de banco de dados, ou seja, eu tinha sistema de banco de dados homogêneo. No caso de sistema de banco de dados heterogêneo, eu tenho uma distribuição de dados, só que os dados são gerenciados por sistemas de banco de dados diferentes, ou mesmo por sistemas de dados que nem são sistema de banco de dados. Então, eu posso ter uma empresa onde meus dados podem estar armazenados em banco de dados Oracle, banco de dados SQL Server, banco de dados Postgres, planilha Excel, arquivo CSV. E aí eu quero ter uma visão integrada desses dados, tá certo? Eu quero ter um acesso integrado a todos esses dados. Então, para isso eu preciso trabalhar com esse conceito de sistema de banco de dados heterogêneos, tá certo? Existem várias estratégias
para garantir essa visão unificada, né, de fontes de dados heterogêneos, que seria o sistema de banco de dados múltiplo, o sistema de banco de dados federados, a arquitetura de mediadores. Hoje em dia, a gente trabalha com o conceito de integração semântica, né, que é onde a gente faz a integração, introduzindo semântica nesse processo de integração, para incentivar a usar o conceito de ontologia, conceito de ontologias, ou então o conceito de grafo de conhecimento, certo? Bom, temos ainda dentro da arquitetura distribuída de sistema de banco de dados o conceito de sistema de banco de dados móvel, tá certo? Onde a distribuição aqui vai ser uma distribuição de funções e dados do SGBD entre clientes e servidor, envolvendo um ambiente de computação móvel, tá certo? Então aqui a ideia é o seguinte: eu posso ter, né, no ambiente de computação móvel, eu posso ter 3 espaços, que eu considero 3 espaços de mobilidade. Só um instantinho, pessoal. Vou ver algum probleminha aqui. Na ordem dos meus slides. Só um instante, ver se eu consigo resolver. Então vamos lá. Como eu estou rodando isso na nuvem, tá certo? E pelo jeito a nuvem da Apple não é muito boa, tá certo? O iCloud, eu estou tendo problemas aqui na execução. Então, mais uma vez, a gente já então fez a diferenciação de quanto à arquitetura distribuída do sistema de banco de dados. Sistema de banco de dados cliente-servidor, sistema de banco de dados paralelo, sistema de banco de dados distribuído, tá certo? Vimos agora há pouco o conceito de sistema de banco de dados heterogêneos, onde eu tenho uma distribuição de dados, só que os dados estão sendo gerenciados por sistemas de sistema de banco de dados heterogêneos, ou seja, Oracle, SQL Server, Postgres, ou então eu tenho um sistema de dados, né, que não é um sistema de gerenciador de banco de dados, como, por exemplo, posso estar utilizando arquivo CSV, planilha Excel, ou utilizar mais, que a gente tem mais recentemente, sistema de banco de dados em grafos, tá certo? Então, essa é a ideia de sistema de banco de dados heterogêneo. Então, com relação ao sistema de banco de dados móvel, a ideia é eu ter a distribuição dos dados, né, e das funções em diferentes máquinas, tá certo? Num ambiente de computação móvel, né? Quando eu pensar nesse ambiente de computação móvel, eu posso pensar em 3 eixos de mobilidade. Eu posso pensar num eixo no espaço físico, né, mobilidade no espaço físico, que seria aqui o equivalente a um eixo X. Eu teria uma mobilidade no que eu estou chamando no espaço lógico, tá certo? E uma mobilidade no que eu estou chamando no espaço de consciência do contexto, né? Conhecimento do contexto, tá certo? Vamos ver como é que a gente pode trabalhar com mobilidade nesses 3 diferentes espaços. Então vamos imaginar que a gente tem um notebook, né? Que eu estou chamando aqui de host A, tá certo? E nesse host A eu posso ter um sistema de banco de dados, por exemplo, o SQL Server instalado nele. E são submetidas 2 consultas. Desculpa, tem o host B também, que é uma outra máquina. Então aqui, o host A, eu estou numa posição no meu espaço físico, o host B numa outra posição no meu espaço físico. Então, por enquanto, só analisando o plano aqui do espaço físico, tá certo? Bom, e como havia de... vamos imaginar que no host A tem um SQL Server instalado e são submetidas 2 consultas a o host A consulta Q1 e a consulta Q2. Bom, só que a consulta Q1 ela pode ter a seguinte propriedade: parte dos dados que ela vai acessar estão residindo no host A e parte dos dados estão residindo no host B. Significa o quê? Que essa consulta ela tem que se deslocar do host A para o host B, ou seja, há um deslocamento no espaço lógico, tá certo? Não há um deslocamento físico das máquinas, mas a minha consulta, né, que seria o meu componente software, né, que está acessando os bancos de dados, ela tem que se deslocar do host A para o host B. Por quê? Porque parte dos dados que a consulta Q1
está querendo está residindo onde? No host B, onde eu teria aqui, por exemplo, instalado também um SQL Server, tá certo? Então há um deslocamento de Q1 do host A para o host B, tá certo? Quando há esse deslocamento aqui no espaço lógico, tá certo? Há um deslocamento também no que eu chamo de ciência do contexto. O que é que seria isso? Quando a consulta Q1 se desloca para cá, ela tem que ter ciência do que está instalado num contexto do host B, para que ela consiga executar a parte do código que deve ser executado nessa máquina B. Tá certo? Então a ideia é que parte do código da consulta Q1 vai ser rodada no host A e parte do código vai ser rodado no host B. Tá certo? E para que a consulta Q1 consiga executar parte do seu código no host B, ela tem que saber que o que é que está instalado nesse ambiente computacional que é o host B. Tem que saber, por exemplo, está o SQL Server, como é que ele se conecta com o SQL Server e assim por diante. Tá certo? Bom, só que como a consulta Q1 foi submetida no host A, então o usuário está esperando o resultado da consulta onde? No host A, tá certo? Então vamos imaginar agora que o host A, que é um notebook, tá certo? Um tablet, ele se desloca dessa posição aqui no espaço físico, tá certo? Para uma outra posição no espaço físico. Então eu me desloquei aqui da sala, na minha sala, na empresa que eu trabalho, e me desloquei para uma sala de reuniões. Então houve um deslocamento aqui no espaço físico do meu notebook host A, tá certo? Bom, como eu disse, a consulta Q1 foi submetida no host A, tá certo? Então o resultado dela tem que ser apresentado onde? No host A. Então depois que a consulta Q1 termina sua execução no host B, tá certo? A parte que ela executaria no host B, o que é que acontece? Ela tem que voltar para o host A para apresentar o resultado da consulta Q1 no host A, tá certo? Então notem que mais uma vez houve um deslocamento aqui no espaço lógico, né? De Q1 do host que estava no espaço lógico, que era o host B, para o host A, o espaço lógico que é o host A, tá certo? E mais uma vez eu tive que me deslocar com relação ao contexto. Por quê? Porque a consulta Q1 tem que saber, quando voltar para o host A, ela tem que apresentar o resultado dos dados que ela acessou no host A, mais os dados que ela acessou no host B, juntar esse resultado e apresentar para o usuário. Tá certo? Então essa é a ideia de sistema de banco de dados móveis. Então vejam que eu posso ter dados espalhados, né, distribuídos em várias máquinas dentro de um ambiente de computação móvel, e as funções do SGBD também elas vão se deslocar, né, estão espalhadas em várias máquinas no ambiente de computação móvel. Naturalmente que eu estou falando de máquinas que permitem a mobilidade, que seria notebooks, laptops, tablets, smartphone e assim por diante. Bom, além disso, a gente pode ter também dentro de uma arquitetura distribuída de sistema de banco de dados, uma distribuição para classificar o que a gente chama de sistema de fluxo de dados, tá certo? Onde aqui eu tenho uma distribuição de funções e dados entre componentes que geram e acessam fluxo de dados. Então aqui, o que é que eu estou falando? Eu tenho dados distribuídos, tenho funcionalidades do SGBD, o componente do SGBD distribuídos, né, em vários componentes, só que esses dados eles são gerados e acessados, né, no contexto de fluxo de streaming, tá certo? Ou seja, quando eu falo acessar os dados, né, em um streaming, eu posso estar querendo acessar os dados enquanto eles estão fluindo na rede, não quando eles vão estar armazenados no banco de dados, tá certo? Então, só para ilustrar o uso de sistema de banco de dados, sistema de fluxo de dados, então vocês podem imaginar, aqui, isso foi um trabalho de uma aluna minha de mestrado, que a gente propôs toda uma arquitetura de um sistema de fluxo de dados e propôs uma extensão à linguagem SQL, tá certo? Que se aplica à rede de sensores sem fio. Então, nessa consulta aqui, eu submeto a uma rede de sensores sem fio, tá certo? Eu especifico, por exemplo, em que região no espaço
os sensores devem responder essa consulta, tá certo? E eu não preciso esperar que esses dados sejam armazenados em um banco de dados. Esses dados, enquanto estiverem fluindo na rede de sensores sem fio, tá certo? Eu consigo acessar esses dados e vou obtendo resposta com relação a essa consulta. Então, aqui eu estou fazendo uma junção de dados de umidade, temperatura, tá certo? De sensores que estão numa determinada região, tá certo? Mais uma vez deu um problema, só um instante, pessoal. Vamos tentar corrigir o problema. Bom, então, uma rede de sensores sem fio, não sei se talvez alguns de vocês conheçam esse conceito, eu tenho sensores espalhados numa região, no espaço, né? Eles ficam coletando dados. E uma alternativa é esperar que todos esses dados sejam armazenados no banco de dados para que eu acesse os dados, tá certo? E a outra estratégia, que é que eu estou falando agora para vocês, é que eu acesse esses dados enquanto eles estão fluindo na rede, tá certo? Então essa é a ideia de sistema de fluxo de dados. Se eu só tentar iniciar aqui a apresentação. Bom, antecipando aqui, então, a ideia numa rede de sensor sem fio, eu tenho sensores espalhados no espaço, tá certo? Esses sensores, eles têm um problema sério com relação à bateria. Então, e a gente sabe que o que mais consome energia nesse sensor é a comunicação, a atividade de comunicação. Então, a preocupação é reduzir essa comunicação. Então, se eu conseguir acessar dados enquanto eles ainda estão na rede de sensores sem fio, tá certo? Eu consigo evitar que esses dados tenham que ser transmitidos até um computador central, que a gente chama de estação base, tá certo? E armazenar esses dados no banco de dados, porque eu consigo fazer isso antes de eles serem armazenados. Então essa é a ideia. Então aquela consulta, código de consulta que eu apresentei agora há pouco, tá certo? A ideia eu quero, que os sensores que estão nessa localização espacial, né, que é esse retângulo R, tá certo? E que pertençam dentro de R, as sub-regiões, que eu estou chamando aqui R1, R2, RI, RJ, RK, tá certo? Respondam aquela consulta, tá certo? Então, esses sensores, os dados coletados por esses sensores vão responder aquela consulta. Então, quando eu submeto a consulta na rede, né, eu injeto a consulta na rede, então esse sensor aqui ele pode receber aquela consulta e transmitir só os dados referentes àquela consulta. O que ele está coletando em um determinado momento, ele não vai transmitir, porque naquele momento ele só quer acessar os dados daquela consulta, tá certo? Então isso é que eu chamo de sistema de fluxo de dados. Hoje em dia, essa área, né, ela tem se desenvolvido bastante. Então, por exemplo, as operadoras de cartão de crédito, elas têm muita preocupação em executar a consulta enquanto os dados de cartão de crédito estão fluindo na rede. Por exemplo, se alguém for tentar usar indevidamente o meu cartão, né, sei lá, fazendo uma compra na internet, se a operadora esperasse até que a compra se efetivasse para perceber que foi uma fraude, a operadora ia ter um prejuízo, do cartão de crédito ia ter um prejuízo muito grande. Então o que é que ela faz? À medida que está sendo tentado fazer a compra, ela já identifica esse processo, identifica que a compra está sendo feita a partir de um IP localizado, sei lá, na França, só que não há nenhum indício que eu me desloquei de Fortaleza para a França, porque eu não cheguei nem a fazer nenhuma compra lá. Então eles podem identificar que está sendo tentado ser utilizado o cartão de forma fraudulenta antes de efetivar realmente a compra, tá certo? O processo lá de compra do uso fraudulento do cartão. Então essa também é uma aplicação para sistema de fluxo de dados. Bom, além disso, né, eu ainda posso ter uma classificação quanto à arquitetura, tá certo? Do que eu estou chamando de sistema de banco de dados multiplataforma, tá certo? O que é um sistema de banco de dados multiplataforma? Hoje é muito comum um mesmo usuário ter diferentes equipamentos móveis. Por exemplo,
eu posso ter meu notebook, posso ter um tablet e posso ter um smartphone, tá certo? Muitas vezes pode ser interessante o que? Eu começar a trabalhar, rodar uma aplicação no meu notebook, mas eu querer, ao invés de ficar trabalhando no notebook naquele momento, ir trabalhar com a mesma aplicação no meu smartphone, tá certo? Então a ideia aqui é, quando eu começar a rodar uma aplicação no meu notebook e quiser ter a mesma aplicação lá no meu smartphone, o sistema automaticamente identificar que eu migrei de uma plataforma para outra, tá certo? E trazer todo o contexto da aplicação que começou a ser, que foi disparada lá no notebook, né, para o smartphone, tá certo? Bom, então, com relação a banco de dados, né, sistema de banco de dados multiplataforma, o que a gente pensa, né, eu tive até um aluno de TCC que fez um protótipozinho muito interessante com relação a isso, é a replicação de dados sob demanda em múltiplos dispositivos, tá certo? Então, essa ideia de aplicativos multiplataforma, uh, os dispositivos que rodam o macOS, né, eles já trabalham com algumas aplicações com relação a isso. Então, por exemplo, se eu abrir o Safari num notebook e for abrir o Safari num smartphone, ele vai trazer o contexto, ou seja, a página que eu estava acessando no notebook para a página que está no smartphone. Então tem outras aplicações que rodam no sistema macOS que já faz isso, tá certo? Essa ideia também, de certa forma, se assemelha, não sei se uma operadora de TV a cabo aqui, acho que é a NET, que ela trabalha com o conceito de, não sei se é aplicação multitelar, ou seja, independentemente da tela que você está, você pode assistir o filme, por exemplo, você começou a assistir o filme no smartphone, e eu quero assistir agora no meu tablet. E aí você vai reiniciar o filme, o contexto do filme onde parou no teu smartphone vai começar lá no tablet, tá certo? Então serve para ilustrar a ideia desse sistema multiplataforma. Bom, com relação ao sistema de banco de dados multiplataforma, a ideia, inclusive foi o protótipo que esse meu aluno desenvolveu, a ideia é o seguinte: vamos supor que eu tenho um usuário, né, que ele está usando o notebook. Desculpa, pessoal, realmente hoje está meio difícil aqui. Vamos voltar lá. Então vamos supor que eu tenho um usuário que está usando um notebook e ele cria um banco de dados, tá certo? No notebook. Era para ter uma animaçãozinha aqui, mas não, pelo jeito não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Deixa eu tentar desligar aqui, que aí eu mostro para vocês. Só um instante. Inclusive, quem se interessar em fazer um TCC, né, trabalhando com esse conceito de sistema de banco de dados multiplataforma, tá certo? Pode inclusive usar como ponto de partida esse protótipo desenvolvido por esse meu aluno e a gente continuar a trabalhar com a ideia de replicação. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só um instante, pessoal. Pronto. Então essa aqui, vamos ver se eu startando aqui, eu consigo fazer a animação do sistema de banco de dados multiplataforma. E aí, a ideia que a gente trabalhou aqui foi fazer uma replicação sob demanda, ou seja, à medida que o usuário se desloca de uma plataforma para outra, é que eu vou replicar os dados entre essas plataformas, para que ele tenha acesso exatamente à imagem do banco de dados que ele iniciou. Por exemplo, começou a usar no notebook, quando ele se deslocar para o smartphone ou para um tablet, ele tem naquele momento que se deslocar a mesma imagem que ele estava tendo do banco de dados quando começou a trabalhar lá no notebook. Vamos ver se agora funciona.
Pronto. Então aqui, eu tenho um usuário que criou um banco de dados aqui no meu notebook, tá certo? Só que ele resolve, ó, não quero continuar trabalhando aqui no notebook, quero trabalhar no meu smartphone, tá certo? Então ele vai sair se deslocar do smartphone, do notebook para o smartphone, né? No smartphone não havia esse banco de dados, então o sistema vai perceber que houve o deslocamento do usuário que estava acessando o banco de dados no notebook para o smartphone, e aí houve uma replicação nesse momento total do banco de dados, que não existia também no smartphone, do notebook para o smartphone, tá certo? E aí vamos supor que depois o usuário se cansou de trabalhar no smartphone e quer trabalhar no tablet dele. No tablet também não existia o banco de dados. E aí o que é que acontece? Quando ele se deslocar para o tablet, né, o sistema de banco de dados multiplataforma vai identificar esse deslocamento e vai fazer uma réplica, né, do banco de dados para o tablet. Observem o seguinte, que se ele alterou o banco de dados enquanto ele estava no smartphone, quando chegar no tablet ele já vai ver essa imagem do banco de dados com a alteração que ele fez no smartphone, tá certo? Por enquanto, ele não transmite, ele não faz essa replicação, né, na atualização da réplica aqui no notebook. Por quê? Porque o usuário não está usando isso aqui. Então, por isso que eu estou chamando de replicação sob demanda, tá certo? Então, no caso aqui, se o usuário chegou aqui num tablet e aí ele faz a atualização, se ele retornar para o notebook, tá certo? Então, aqui vai ser feita uma replicação sob demanda de que? Da imagem do banco de dados que estava aqui no tablet, que era a última imagem que ele trabalhou, tá certo? E observe o seguinte, que essa replicação não é do banco de dados todo, tá certo? Ele só vai fazer a replicação, ou seja, ele só vai trazer do tablet para o notebook só as atualizações feitas pelo usuário. O que ele não atualizou não precisa ficar replicando para não ficar inundando a rede, tá certo? E inundar a rede e ter um problema de performance mais sério, tá certo? Então essa é a ideia do sistema de banco de dados multiplataforma. Bom, então com isso a gente termina essa parte introdutória da nossa disciplina e espero que vocês tenham agora uma visão mais geral do conceito de sistema de banco de dados, inclusive com relação aos diferentes tipos de sistemas de banco de dados, com relação a modelo de dados, com relação à arquitetura, tá certo? Porque, assim, dado um problema numa empresa, por exemplo, vocês vão trabalhar de DBA, como DBA, vocês podem identificar qual é a melhor solução para aquela empresa com relação ao sistema de banco de dados, tá certo? Bom, então agora a gente vai iniciar o segundo capítulo, né, do nosso curso, né, que é a gente vai estudar o que? A parte de armazenamento de dados. Por quê? Porque um sistema de banco de dados ele só faz sentido existir porque existem os dados armazenados em memória. Tá certo? E para que eu entenda como esse acesso do sistema de banco de dados à memória ocorre, é preciso que eu entenda como é que os dados são armazenados. Tá certo? E aí a gente vai ver como é que se armazena dados nos diferentes sistemas de armazenamento. Né? Bom, então qualquer sistema computacional ele precisa de um sistema de memória. Tá certo? Para quê? Para que eu armazene dados e instruções. Se você pensar na máquina de Turing, o Alan Turing já se preocupava com o sistema de memória. Por quê? Porque ele considerava uma fita infinita, tá certo? Para que eu conseguisse computar, né, algum algoritmo, eu precisaria o quê? De uma fita infinita para que eu tivesse armazenado o quê? Os dados e as instruções que eu queria executar, tá certo? Bom, então, quais seriam então os componentes de um sistema de memória? Então, eu tenho os dispositivos de armazenamento. Então, no sistema de memória, eu vou precisar de um meio físico de armazenamento, né, que eu estou chamando aqui de dispositivo de armazenamento, tá certo? E vou ter um conjunto de algoritmos que permite o acesso a esse meio físico de armazenamento.
Então, os componentes do sistema de memória são os meios físicos de armazenamento, os dispositivos de armazenamento, que onde os meus dados, né, vão estar armazenados fisicamente. Então, é o meio onde meus dados vão fisicamente estar armazenados, tá certo? Então, para isso, eu preciso de um material físico, né, onde os dados são armazenados num formato recuperável, ou seja, que eu possa acessar. Então, se eu pensar bem no dia a dia da gente, eu posso considerar aqui, ó, o disco magnético, os HDs, tá certo? Como o quê? Um dispositivo de armazenamento, tá certo? Um outro dispositivo de armazenamento é DRAM, tá certo? É um outro. Ou fitas magnéticas, e por incrível que pareça, cartões perfurados. Né? Mais na frente, quando for falar de disco, antes de falar de disco, eu vou mostrar como cartões perfurados eram utilizados. Então, o cartão perfurado era um meio físico de armazenamento. Eu acho que até hoje em dia, no Enem, quando vocês marcam a resposta de vocês, não é um cartão perfurado, mas é vocês marcam a resposta num cartão de papel e eu vou precisar de uma leitura que lê esse meio físico de armazenamento, que é um cartão de papel. Então é um meio de memória persistente, um cartão. No caso aqui eu falei de cartão perfurado, que é bem antigão isso mesmo, e vou mostrar para vocês. Bom, então eu tenho como componente os dispositivos de armazenamento e um conjunto de algoritmos que vão me garantir o quê? O acesso a esses meios físicos de armazenamento. O que eu estou falando de acesso representa tanto a operação de leitura como a operação de escrita. Então, acessar dado, eu posso estar escrevendo ou lendo. Eu tenho que só garantir que eu vou conseguir acessar esse dado. Bom, então a gente sabe que a gente precisa de um meio físico, de um sistema para que eu consiga armazenar meus dados, né, num sistema computacional. Só que quando a gente olha mais de perto, tá certo? Processadores, né? E o acesso à memória, né, ao meio físico de armazenamento, a gente pode observar o seguinte. Ó. Eu posso ter processadores, né, como o caso aqui do Intel i7, né, de 2600K, que ele pode executar 128 vezes 10 a 9 instruções por segundo. Isso significa o quê? Que a cada aproximadamente 7,8 vezes 10 a menos 12 segundos, tá certo? Uma instrução vai ser executada. Bom, o que é que acontece? Se eu tiver meus dados armazenados em memória principal, não estou nem falando em memória persistente, estou falando em memória principal, tá certo? Então, o tempo de acesso de um dado em memória principal é de aproximadamente 7 vezes 10 a menos 9 segundos. Então, observem que tem aqui 3 ordens de magnitude de diferença entre o tempo de processar uma instrução e o tempo para acessar um dado, armazenar um dado ou instrução em memória principal. Significa o quê? Que para executar duas instruções, nesse caso aqui, que naturalmente eu não estou falando de registrador, estou falando aqui de memória principal. Quando a gente vai falar de registrador, que eu vou já comentar com vocês, esse tempo, esse gap aí vai diminuir. Então, para processar duas instruções, o processador iria esperar aproximadamente 7 vezes 10 a menos 9 segundos, tá certo? Que isso é tempo pra caramba quando eu quero processar bilhões de instruções por uma determinada unidade de tempo. Então, o processador ele espera esse tempo para o quê? Para que a segunda instrução seja recuperada. Ele executou a primeira instrução, quando ele vai executar a segunda, ele tem que esperar aquela instrução ser recuperada, que eu estou considerando a memória principal, mas é só para ilustrar esse problema, tá certo? Ele tem que esperar para processar isso, e isso então é uma perda de tempo muito grande quando a gente precisa de sistema de alta performance. Então, para reduzir esse tempo de espera do processador para consumir dados ou instrução, tá certo? Se pensou no conceito de hierarquia de memória ou hierarquia de armazenamento. Então, para que eu consiga
reduzir, né, uma estratégia para que eu consiga reduzir esse tempo de espera do processador para consumir dados ou instruções, se pensou, né, no conceito de hierarquia de memória ou hierarquia de armazenamento. Bom, o que é que seria essa hierarquia de memória? Então a ideia seria o seguinte: eu vou ter diferentes tipos de memória, onde esses diferentes tipos de memórias que eu estou falando aqui cada memória dessa eu tenho um meio físico de armazenamento e algoritmo, um conjunto de algoritmos para acessar os dados armazenados nesse meio físico, tá certo? Então aqui eu tenho os registradores, né, que são que é o tipo de memória mais próxima da CPU. Tenho a memória cache, tenho a memória principal, tenho a memória secundária, tá certo? E tenho a memória terciária. Bom, então, o que é que acontece? Quando eu crio essa hierarquia, significa o quê? Que quando a CPU, né, o processador, precisar de um dado ou uma instrução, a primeira coisa que ele faz é o quê? Consultar se esse dado ou instrução está no registrador. Se ele não tiver, tá certo? Vai ser solicitado o quê? O dado ou a instrução na memória cache. Se ele encontrar aqui, aí esse dado ou instrução é transferido da memória cache para o registrador, e do registrador a CPU pode consumir esse dado, porque a CPU está consumindo dados diretamente dos registradores. Então, se não tiver no registrador, mas tiver no cache, esse dado ou instrução é transferido para o registrador, armazenado lá no registrador, e aí a partir desse momento a CPU o processador pode consumir esse dado ou instrução. Bom, se não tiver no cache, ele precisa ir em memória principal para procurar essa instrução ou o dado. Se não tiver em memória principal, precisa em disco, em memória secundária, desculpa, porque hoje em dia não tem só disco como memória secundária. E se não tiver na memória secundária, ele precisa ir em memória terciária. Então, vejam que há uma hierarquia, né, de memória, ou seja, eu saio procurando primeiro em registrador. Se não tiver no registrador, vou para o cache. Se não tiver no cache, vou para a memória principal. Se não tiver na memória principal, vou para a memória secundária. E se não tiver na memória secundária, eu vou para a memória terciária. Bom, se no pior caso o que eu estava procurando estava na memória terciária, então esse dado tem que ser transferido nesses diferentes níveis da hierarquia. Da memória terciária para a memória secundária, da memória secundária para a memória principal, e da memória principal para a memória cache, e da memória cache para os registradores. Tá certo? Por isso que a gente chama essa ideia, né, de uma hierarquia de memória. É como se na ponta de cima, que seriam as memórias mais rápidas, que eu vou já mostrar para vocês, eu teria o registrador, e mais embaixo eu teria a memória terciária. Né? Então aqui, se eu considerar uma curva, né, de tempo de acesso para esses diferentes tipos de memória, tá certo? O que é que a gente vai encontrar? Eu vou encontrar essa curva aqui exponencial, onde eu saio de registrador e chego até memória terciária. Então a diferença do tempo de acesso a dados ou instruções armazenados no registrador, comparado com o tempo de acesso a dados armazenados na memória terciária, pode ser até de 8 ordens de magnitude de diferença, tá certo? Então, 8 ordens de magnitude aí são 10 elevado a 8 a diferença. Então, é bem significativo. Em contrapartida, então aqui eu estou nessa curva verde, considerando o que? O tempo de acesso. À medida que eu me desloco da esquerda para a direita nessa hierarquia, o meu tempo de acesso vai crescendo exponencialmente. Quando eu penso em termos de espaço de armazenamento, o que é que acontece? Quando eu me desloco também da esquerda, ou seja, de registradores, para a direita, ou seja, memória terciária, há um aumento na minha capacidade de armazenamento. Só que esse crescimento no espaço de armazenamento é um pouco mais suave do que do tempo de acesso. Enquanto aqui são 8 ordens de magnitude com relação ao tempo de acesso, com relação à capacidade de armazenamento, isso seria em torno de 7 ordens de magnitude de diferença. Então, a minha capacidade de armazenamento em registradores teria 7 ordens de magnitude menos espaço, né, do que de uma memória
terciária. Bom, aí alguém poderia perguntar, bom, a gente poderia ficar tudo armazenando os dados em registradores, cache e memória principal. Aí tem um aspecto que pesa muito para isso, que é a questão do custo dessas memórias. Então, são memórias muito caras. Então, por exemplo, eu armazenar um mesmo volume de dados em memória terciária e em registradores, o custo, tá certo? Aumentaria em 3 ordens de magnitude para registradores. Então, isso torna praticamente inviável esse tipo de estratégia. Sem comentar que esse tipo de memória, registradores até memória principal, são memórias voláteis, que a gente vai já comentar sobre isso. Então é importante vocês perceberem aqui nessa hierarquia de memória é que existe diferentes tempos de acesso, diferentes capacidades de armazenamento e custo. Então percebam aqui nessa hierarquia que a ideia dela foi o seguinte, bom, ao invés de eu ficar acessando um dado, a CPU ficar consumindo dados ou instruções da memória principal, eu vou criar uma memória muito mais rápida que a memória principal, mesmo que eu não consiga armazenar muito dado nela, mas os próximos dados que a CPU precisar, se tiverem aqui, eu não preciso perder tempo em vir aqui. Então essa é a ideia dessa hierarquia de memória, é tentar reduzir o tempo de espera de um processador para consumir dados ou instruções armazenados no sistema de memória. Então, quando eu pensar um sistema de memória num ambiente computacional, eu sempre vou ter essa hierarquia que eu apresentei para vocês. Bom, então, eu comentei já para vocês que para cada nível naquela hierarquia de armazenamento, eu vou ter vou ter um dispositivo de armazenamento, um meio físico de armazenamento específico. Se eu pensar, por exemplo, na memória principal, eu tenho como meio físico de armazenamento DRAM, né? Que a gente vai ver o que é que significa esse DRAM, que é Dynamic RAM. Que eu vou armazenar cada bit, né, dos dados num capacitor, num circuito integrado, né? Não é um capacitor, mas uma espécie de capacitor. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Com relação à memória secundária, tá certo? O meio físico de armazenamento pode ser o quê? Um disco magnético. Eu posso ter a memória de estado sólido, que são as memórias mais modernas, né? Mas eu poderia também considerar o quê? Os cartões perfurados que eu comentei para vocês. E hoje em dia, com relação à memória terciária, a gente posso ter os discos óticos, os DVDs, os Blu-rays, né? Blu-rays principalmente, e fitas magnéticas, que é o meio físico mais utilizado pela confiabilidade dele. A gente vai, quando for falar de memória terciária, eu vou falar das fitas magnéticas, que é um meio ainda muito utilizado para armazenar dados, principalmente backups, né? Dados históricos que eu não fico acessando constantemente. Então, importante, para cada nível na minha hierarquia de armazenamento, hierarquia de memória, eu vou ter um dispositivo de armazenamento específico. É esse dispositivo que vai garantir o quê? Um diferente tempo de acesso, né? E uma diferente capacidade de armazenamento. Bom, então a gente agora pode começar a classificar os diferentes sistemas de memória, ou seja, os diferentes tipos de memória. Então, o primeiro critério de classificação é com relação à persistência de dados, ou seja, eu posso ter memórias voláteis e memórias não voláteis. O que é que seria uma memória volátil? É uma memória que requer, né, o fornecimento de energia para manter o dado persistente. Então, quando eu tenho uma memória volátil, se eu não tiver fornecimento de energia para aquele dispositivo de memória, o conteúdo da memória vai ser perdido. Então, eu preciso ter o sistema sempre fornecido por algum tipo de energia para que ele mantenha o dado persistente. Então,
Então, registradores, cache e memória principal são os exemplos clássicos de memórias voláteis. Com relação à memória não volátil, né, que é o outro tipo de memória que a gente tem com relação, que a gente classifica com relação à persistência de dados, os dados, né, são mantidos em memória independentemente de ter o fornecimento de energia. Então, disco magnético. O meu dado vai estar sempre armazenado no disco magnético. Se for, por exemplo, uma fita magnética, o meu dado está sempre armazenado na fita magnética, independentemente se há fornecimento de energia ou não. Tentando passar aqui para o próximo slide, pelo jeito já deu problema de novo. Deixa eu então tentar resolver aqui. Usando o método da força bruta. O problema? Pronto. Então, eu acho que tem algum problema na conexão lá com iCloud, que é que é a nuvem da Apple. Por isso que eu tenho essa dificuldade às vezes de executar os comandos para passar slide. Então a gente já conhece memórias que são classificadas quanto à persistência de dados, ou seja, memória volátil, memória não volátil. Então, isso é um conceito importante. E agora a gente vai ver as memórias quanto ao tipo de acesso. Só restartar aqui a apresentação. Bom, então quanto ao método de acesso, eu tenho as memórias RAM e memória SAM, tá certo? Bom, quando o acesso ele é randômico, tá certo? Que são as memórias RAM. Então, quando memória RAM significa o quê? Random Access Method. Memory. Significa o quê? Que qualquer endereço de memória é acessado a mesma quantidade de tempo. Então, numa memória RAM, o que caracteriza uma memória RAM? É que o tempo para acessar um determinado dado nessa memória independe da posição do dado no meio físico de armazenamento. Ou seja, o tempo de acesso ao dado independe do endereço daquele dado na memória. Então, exemplos de memórias RAM: registradores, cache e memória principal. Bom, agora existe um outro tipo de memória, né, que o tempo de acesso depende da localização física do dado no meio físico de armazenamento, ou seja, depende do endereço do dado no meio físico de armazenamento. Então, dependendo do endereço, né, de armazenamento do dado, eu posso levar mais tempo ou menos tempo para acessar aquele dado. Então, o tempo de acesso agora depende de quê? Do posicionamento físico do dado na memória, no meio físico de armazenamento daquela memória. Então, por exemplo, o caso do disco magnético. Então, vocês vão, quando a gente for estudar com mais detalhe disco magnético, vocês vão perceber o seguinte: para acessar um dado que está na primeira trilha, né, do disco magnético, a gente vai falar essas características do disco magnético, eu levo menos tempo do que acessar um dado que está lá na última trilha. E uma outra característica importante também é o seguinte, que para eu acessar a última trilha, o meio físico para acessar o dado, leitura ou escrita, que a gente vai chamar de cabeçote, ele precisa passar por todas as trilhas até chegar à última trilha. Então, por isso que a gente chama que esse método de acesso é um método sequencial, porque para chegar na última trilha, eu vou ter que ter passado pelas trilhas anteriores. E no caso da memória RAM, eu não preciso disso, é como se eu tivesse um cabeçote de leitura escrita para cada posição de memória. Então isso é o que caracteriza memória RAM e memória SAM, que é acesso sequencial. RAM é acesso randômico e SAM é o acesso sequencial. Bom, vamos parar por aqui, né? E na próxima aula a gente vai estudar os diferentes tipos de memória para cada nível da hierarquia de
armazenamento ou hierarquia de memória. Então vai começar a estudar os registradores e vai terminar estudando as fitas magnéticas que representam o exemplo clássico de que do nível lá na hierarquia de memória terciária, tá certo? Então, na próxima aula a gente já começa a estudar com mais detalhes, né, essas características físicas de cada meio de armazenamento lá nas diferentes níveis da hierarquia de memória. Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos.